A instalação da comissão parlamentar de inquérito é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o líder do governo na Câmara dos Deputados, a CPI do preço dos combustíveis foi motivada pela decisão do então presidente da Petrobras, que antes de deixar o cargo autorizou um novo aumento. O que mais incomoda o governo é isso. O presidente já estava substituído, né? E, mesmo assim, tomou uma decisão muito relevante, até porque, naquele dia da decisão, os mercados de petróleo tinham caído 8%. A expectativa é que o pedido de CPI seja protocolado nesta semana. Mas, para sair do papel, é necessária a assinatura de 171 deputados. O presidente do Senado criticou a instalação da CPI. Além disso, outras lideranças de oposição também têm se manifestado contrárias à abertura das investigações que podem acabar desmontando a narrativa de que o presidente Jair Bolsonaro é culpado pela alta dos combustíveis. Deputada, e por que desta vez os papéis parecem estar invertidos? A gente vê a oposição não querendo a CPI e o governo pedindo para que seja instalado. Porque além de tudo isso, né, dele querer ter um discurso dizendo que a responsabilidade não é dele, é da empresa, quando na realidade é dele, eles também querem criminalizar a Petrobras. Ou seja, fazer com que a empresa seja a vilã. E o que o governo pode fazer para que isso aconteça, tendo a lei das estatais como parâmetro que impede, no caso, essa interferência do presidente? A lei das estatais não impede a interferência. A lei das estatais só diz lá qual é o perfil que ele tem que colocar como diretor, como conselheiros, mas é ele que indica. O que ele precisa é que a plenária, o conselho e os acionistas, e ele tenha maior número de ações, o Estado tem, vote uma política diferente do que essa. O objetivo é investigar a conduta da diretoria e do conselho da Petrobras e supostas irregularidades no processo de definição de preços dos combustíveis. Tudo isso está lá previsto no requerimento. Havendo a instalação da CPI, todos esses temas serão debatidos e vamos ver que medidas depois podemos tomar para reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor brasileiro. Eu queria que o nosso diretor, Silvio Rocha, tivesse pegado a nossa expressão, a nossa cara, vendo a Gleisi Hoffmann falar sobre Petrobras. Falar que o problema é a direção da Petrobras. Isso é uma brincadeira, né? A Petrobras foi pilhada e as forças de investigação da Lava Jato descobriram 15 bilhões de reais. E mesmo os investigadores disseram, olha, a gente conseguiu um mínimo, rastrear o mínimo do que foi roubado, do que foi surrupiado da Petrobras. Tem um episódio que vai entrar para o triste folclore da política brasileira de um sujeito chamado Pedro Barusco, meu caro Bernardi, que era do terceiro escalão da Petrobras, e quando ele foi pego ali, com a mão com as calças, ele disse assim, não, eu aceito devolver 100 milhões de dólares, eu roubei, eu devolvo 100 milhões de dólares na semana que vem, a gente faz uma delação premiada e está tudo certo. Né? O Petrolão foi o maior escândalo do mundo, não há nada parecido, similar no planeta. Não há nada parecido com a Lava Jato, goste ou não, do juiz Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, dos outros. Tem gente que aprecia, eu aprecio o trabalho de todos eles na função de juiz, na função de procurador, por exemplo. A Polícia Federal, que fez um trabalho esplêndido. Eles prenderam a maior quadrilha já mapeada em esquemas de corrupção institucionalizada numa república no mundo. Não há precedente. A Operação Mãos Limpas na Itália ficou pequena perto de tudo isso. E quem comandava o governo? Lula e Dilma. Era um esquema que envolvia também o PMDB e, de certa forma, o PP, Partido Progressista. Esses partidos também participaram ali do que eles chamavam de um consórcio para roubar, entre outros indicados ali. E agora a Gleisi vem dizer, com a maior cara de pau, ela aparece dizendo que o problema é quem nomeia a direção, de que o presidente Jair Bolsonaro, ao defender uma CPI, eu sou contra a CPI, vou dizer aqui por quê, mas o presidente Jair Bolsonaro quer investigar a empresa, quer acabar com a empresa. Quem acabou com a empresa foi o PT, Gleisi Hoffmann.
Foi o PT quem acabou com a Petrobras. Eu me lembro da Graça Foster, numa entrevista, com números que faziam cair o queixo, e ela falava, olha, roubaram todos esses bilhões, infelizmente, e ela se demitiu da presidência do Conselho da Estatal na sequência. Foi o PT, não foi o governo Bolsonaro quem pilhou. Todo mundo está vendo o que está acontecendo com o preço dos combustíveis. Os combustíveis são uma commodity global. Se está caro lá nos Estados Unidos, não vai estar diferente aqui no Brasil. A culpa, em parte, de tudo isso é porque a gente tem há mais de 4 meses uma guerra em curso no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. O preço do barril do petróleo está alto para todo mundo. É claro que o brasileiro paga no bolso. Eu pago no bolso, Bernardi e a Fabi pagam no bolso. Mas atribuir isso ao presidente Jair Bolsonaro é mais uma má-fé da esquerda, é mais um discurso de eleição antecipada. Mas ela tem amor pela Petrobras, porque eles têm, acho que ainda, aquela ilusão, se voltarem ao poder, né, eles vão precisar da Petrobras, como já precisaram. Então, o discurso do Lula é de não deixar privatizar, por que será? Então, o amor aí que ela falou à empresa, eu até acredito no amor que ela tem à empresa, né? A gente não é um sabe, amor fingido, né? Não, é interesseiro não é só. amor real, né? De quem interesseiro. teve uma relação muito íntima Sim. com uma empresa que não deveria ter tido essa relação. Pois é, e aí, Bernardi, só para emendar, já que eu estou falando muito no programa de hoje, eu vou passar a bola aqui para você. A questão é a seguinte, Bernardi, CPI, há um problema. Seria interessante você ter uma investigação sobre a política de preços praticada pela Petrobras? Seria, e digo por quê. Porque, como eu disse, é uma crise global, outras petroleiras pelo mundo estão reduzindo a sua margem de lucro para ajudar a população, coisa que a Petrobras não está fazendo. O presidente Jair Bolsonaro acerta quando diz isso. Porém, alguém acredita, olhando para os quadros que a gente tem hoje no nosso Congresso Nacional, na nossa Câmara dos Deputados, que aquela CPI tem condição de investigar alguma coisa de forma séria, sóbria? É claro que não. É claro, aquilo vai virar palanque eleitoral. E CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Infelizmente, esse jargão é verdadeiro. É verdadeiro. O que eu acho interessante é que o próprio presidente foi quem provocou, né? O presidente chamou a atenção para ter uma CPI. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o aparelhamento da Petrobras. Você sabia que a Petrobras é uma concentração de maior número de petista por metro cúbico, de tanto petista que tem lá, é um em cima do outro. Tanto é que eu nem chamo de Petrobras, eu tenho um apelidinho carinhoso, eu chamo de PTBras, porque a Petrobras é um bracinho, é um tentáculo do PT, a ponto de, lá em 2009, num hotel em Salvador, na Bahia, Lula conversa com Hugo Chávez. E aquela conversa estava ali junto com o ex-presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli, e tiram todo mundo da sala. Só que esqueceram os microfones de Lula, Chávez e Sérgio Gabrielli abertos. E toda a imprensa ouviu a conversa de Lula com Hugo Chávez. E o que Lula falou? Precisamos eleger a minha sucessora, até porque eu quero ser presidente da Petrobras. Lula disse isso e vira para o Sérgio Gabrielli e diz, olha, eu quero que o Sérgio seja meu principal assessor. Por quê? Por que Lula tinha tanto interesse na Petrobras? Porque a Petrobras, a PTBras, mostra que tem bilhões. Só a Lava Jato descobriu 15 bi. Destes 15 bi, 7 bilhões e meio foram devolvidos para os cofres públicos. Só que aonde está a Lava Jato? Acabou. Por um canetaço, a Lava Jato acabou. E o que se faz com esses 7 bilhões e meio? Vamos devolver para os ladrões? O próprio presidente Bolsonaro tem um número dizendo que 920 bilhões de reais. Opa, calma. É quase 1 trilhão de reais que foi roubado da Petrobras. Eu tenho documentos, recebi documentos exclusivos de que existem empresas no Brasil querendo importar combustível de outros países que vai chegar bem mais barato do que esse que tem na Petrobras. Por que isso? E por que essas empresas não conseguem importar? Porque há um aparelhamento também no Ministério de Minas e Energia. Ninguém solta a mão de ninguém, precisa falir o governo Bolsonaro, falir o Brasil à custa a duras penas do povo, porque eles precisam, de uma forma ou de outra, arrancar Bolsonaro e a direita do poder. Então, não querem que baixe o preço.
Esta CPI vai revelar algumas coisas, se é que nós vamos ter ali um palco que nem foi aquela Covid-19, uma tragédia, aquela CPI. Eu acredito que possa sair algum coelho desse mato. Lá no Senado eles querem outra CPI, é o nosso próximo tema. Você tem mais um comentário sobre a Petrobras? Não, eu queria falar sobre CPI mesmo. CPI? CPI. Vamos lá. É o seguinte, eu sou contra qualquer tipo de CPI. Só sou a favor de CPIs quando ela precisa trazer algo para o conhecimento, para o debate público. No caso da Petrobras, então, seria uma exceção. Por quê? Porque, além do que o Bernardi falou, também nós temos aí, a gente ouviu há pouco tempo, até na própria Jovem Pan, o pessoal reclamando dos postos de gasolina. Os donos de postos de gasolina não conseguem abaixar o preço, por exemplo, quando tem algo que fica menor ali. Por quê? Porque existe supostamente um cartel de pessoas, até isso existe também. Então, é interessante, talvez, essa CPI nesse aspecto. Então, aí a outra CPI do Senado, nós não precisaríamos, porque já tem investigação da Polícia Federal, que é em relação ao nosso próximo assunto aí.